eu sou a Alice. Hoje eu vou apresentar meu PTG, que tem como orientador a professora Valdinete e o professor mestre Michel. O tema do meu PTG é Análise de assertividades nos algoritmos de reconhecimento facial para diferentes perfis de indivíduos da sociedade brasileira. A estrutura desse trabalho será dividida em introdução, capítulo 1, que é a nossa fundamentação teórica, capítulo 2, que é a nossa metodologia, os apêndices e as nossas referências. Agora eu vou contextualizar um pouco o assunto. Então, em meados dos anos 2000, abrir uma conta em um banco era necessário se locomover até uma agência para poder abrir essa conta, o que demandava tempo e dinheiro. Porém, hoje em dia a gente já tem a possibilidade de criar uma conta online, então sem sair de casa. E com essa possibilidade de criar contas bancárias online, acabou resultando na necessidade de criação de algumas técnicas para identificar essa pessoa que está atrás da tela é quem ela diz ser. Segundo a ARPENSP, que é a Associação de Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo, no ano de 2019, os crimes digitais acabaram se tornando muito presentes. E o foco dos golpistas, que anteriormente era ambientes físicos, né, assaltos, agora se passaram a ser crimes digitais. Então, porque é muito mais fácil e acaba mascarando muito mais a pessoa. Segundo o relatório anual Cyber Threat Defense Report, em 2022, cerca de 88,2% das organizações no Brasil acabaram sofrendo pelo menos uma tentativa de ataque cibernético bem sucedida. Então a gente sabe que, com isso, a gente sabe que nossos dados estão muito expostos. E com isso, a gente sabe que falsidade de identidade ela acaba se tornando muito presente. Falsidade de identidade é crime no Brasil desde 7 de dezembro de 1940, né, com o decreto da Lei 2848, que menciona que crimes de identidade, se passar por terceiros, é um crime em solo brasileiro. Então, com isso, é necessário uma ferramenta para fazer esse reconhecimento e a gente utiliza hoje o reconhecimento facial. Então, porém, essa técnica, apesar de ajudar muito a gente, né, permitindo que a gente possa fazer coisas na internet, identificando, né, comparando nossa face, essa técnica também pode ser muito perigosa. Segundo a matéria Who China is Using IA to Profile a Minority, escrita pelo autor Mother P. em 2019 para o jornal The New York Times, denúncias que a China utiliza reconhecimento facial para localizar alguns grupos étnicos que ela não gosta em seu território. Então, ela acaba perseguindo esses grupos minoritários e para acabar reprimindo esses grupos em algum momento. Então, com isso, a gente identificou alguns problemas no reconhecimento facial, né? Problemas sociais mesmo. Então, com isso, a gente tem alguns problemas de pesquisa, né, que a gente identificou durante a nossa pesquisa, que são: quais as chances de grupos acabarem sendo esquecidos durante o desenvolvimento desses algoritmos? A gente quer entender se esses algoritmos, eles atendem toda a população e só a população que eles foram idealizados. A segunda pergunta: será que essa tecnologia de reconhecimento facial abrange todos os públicos, gêneros e grupos étnicos diferentes ou apenas aquele que foi destinado? No caso da China, será que ele só realiza aquele que ele foi treinado para identificar? Será que ele acaba reconhecendo outras faces e ele só ignora? Então, é essa pergunta que a gente quer responder. E a terceira: é possível treinar esses algoritmos para que eles sejam mais inclusivos? A gente quer entender se a gente vai mostrar depois que tem alguns artigos que dizem que algoritmos faciais desconsideram alguns grupos étnicos, e a gente quer entender se esses algoritmos eles estão falhando por falhas técnicas ou por falta de um treinamento dessa técnica de reconhecimento facial. A hipótese desse trabalho é que, com treinamento de algoritmos de reconhecimento facial, é sim possível que essas ferramentas se tornem inclusivas e não exclusivas. Sendo assim, a gente quer evitar a exclusão de acesso dessas tecnologias por parte da população, realizando esse treinamento. O objetivo desse trabalho é analisar e comparar 3 tipos de algoritmos de reconhecimento facial e verificar se essa tecnologia abrange todas as pessoas sem distinção, né, e preconceitos. Agora vamos começar a falar um pouco sobre a nossa fundamentação teórica.
Primeiro tópico é sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela teve seu marco, né, sua primeira fala relatada lá durante a Segunda Guerra Mundial pelo matemático Alan Turing. Porém, a gente tem algumas lendas sobre esse tema desde o século XVI. Então, a gente já tem algumas citações sobre máquinas que conseguem pensar. Alan Turing escreveu um artigo em 1950, né? Então já tinha essa ideia lá na Segunda Guerra, mas em 1950 ele concretizou publicando o artigo de Computer Machine and Intelligence, no qual ele questionava se as máquinas poderiam pensar. Nisso ele elaborou um teste para determinar o nível de inteligência de um sistema, que é chamado teste de Turing, que consiste em inserir em duas salas. Uma sala inserir uma pessoa e na outra colocar uma máquina e um terceiro de fora, que seria considerado um juiz, conversasse com essa máquina e com essa pessoa e o teste consiste em, se esse juiz não saber identificar quem é a pessoa e quem é a máquina, essa máquina passou pelo teste de Turing. Hoje em dia, para essa máquina conseguir aprender conceitos humanos sozinha, é necessário uma grande exposição de dados. E essa exposição ela tem que ser disponibilizada com cautela para a máquina, porque ela vai aprender com a gente. Então, em março de 2016, a Microsoft ela lançou na plataforma Twitter uma IA chamada Taiya, que é essa aqui da foto, no qual ela tinha o intuito de ser um chatbox e que ela aprendesse com as pessoas do Twitter. Porém, cerca de 16 horas depois, a Taiya ela começou a apresentar comportamento extremamente nazista, machista e diversos comportamentos que violam, né, alguns direitos humanos. E com isso, após 16 horas de funcionamento, ela foi desabilitada. Algoritmos computacionais são sequências de ação em conjunto que solucionam um problema computacional, obtendo uma entrada, um processamento e uma saída. Segundo o autor os autores Cormen et al. De 2019, algoritmos podem ser considerados ferramentas para a resolução de problemas computacionais específicos, tendo como enunciado sua relação de entrada e saída. O aprendizado de máquina ou machine learning é uma área dentro da IA que tem o objetivo de desenvolver técnicas computacionais que permitam que os algoritmos possam adquirir seus conhecimentos sozinha, sem intervenção humana. Para isso, ela é exposta a grandes quantidades de dados, então ela tem que estar ligada a um Big Data para adquirir esse aprendizado. A utilização do machine learning pode ser usado em diversas áreas da ciência, da sociedade. E um exemplo prático é do Kindle da Amazon, né? O Kindle é uma ferramenta de e-books da Amazon e dentro dele tem uma machine learning no qual ela fica verificando os índices de leitura das pessoas e a Amazon consegue tomar algumas medidas com base nesses índices de leitura. Agora a gente vai falar um pouco sobre redes neurais, que é uma área de estudo de machine learning que busca o princípio do sistema neurológico para fazer que a máquina consiga entender. Então esses neuros eles contêm três camadas, né? Ele contém várias camadas que são subdivididas entre camadas de entrada, oculta e saída, e ele tem uma comunicação sequencial, ou seja, a camada de entrada só fala com a camada oculta só fala com a camada de saída e elas não podem, a camada de entrada não pode falar com si mesma. Tá? Então essas camadas elas vão passando valores entre elas que a gente chama de pesos, né, que são dados. Então ela vai passando até obter um resultado aceitável, né? Então ela tem entrada de um peso e ela vai se modificando até a camada de saída ser um valor aceitável. Essa técnica ela é muito utilizada para reconhecimento de faces, por isso que a gente vai mencioná-la um pouco. Reconhecimento facial ou biometria facial é uma área dentro do machine learning que se baseia em comparar faces humanas para identificação. Então, segundo o autor Moraes, de 2010, a face é caracterizada, é uma característica biométrica mais utilizada por nós seres humanos para reconhecimento. Um dos pontos mais importantes para reconhecer uma face é atributos como rostos, cor de olho, desenho de nariz, boca ou até a análise geral desses atributos. Porém, para a máquina é extremamente difícil analisar uma pessoa. Então, a gente conta com alguns algoritmos e cada um tem uma maneira de analisar essas pessoas.
né, essa face. Nesse trabalho a gente vai analisar 3 algoritmos, o Asian Faces vai ser o primeiro deles, né? O Asian Faces é um dos primeiros algoritmos faciais e um dos princípios dele é deixar a imagem com escala de cinza. Então, por isso, ele é extremamente sensível à luz. Então, ele não pode ter uma grande sobreposição à luz, porque ele acaba sendo afetado. Segundo o autor Busy T de 2018, trata de um conjunto de componentes que conta com uma maior importância para a base de dados. Para o treinamento passado, e com isso criar espaços na face com Edge Faces, que representam melhor os dados em massa treinada. Com isso, podemos dizer que os algoritmos geram uma face média e com isso ele vai fazendo essa comparação de faces. Então ele cria uma face meio padrão ali da imagem passada e a gente vai buscar isso no banco de dados. O segundo deles é Elfish Faces, tá? Que ele utiliza uma técnica de análise discrepante linear, tá? Então ele usa conceitos de álgebra linear. E segundo o autor BZT de 2018, as Fisher Faces são a variação de aparências encontrada nas imagens que consideram poses e suas expressões faciais, além da iluminação da imagem. Os vetores e características da imagem vão possuir um valor para cada uma dessas variações. Então a gente tem variações na face e a gente armazena esse vetor para poder comparar num segundo momento. O terceiro tipo é o tipo LBPH, tá? Que é um dos mais recentes. E esse aqui, ele utiliza redes neurais, que a gente mencionou lá em cima, para poder reconhecer a face. Então, nele consiste em dividir a imagem em alguns parâmetros, né? Esses parâmetros são rádios, que a gente vai tratar aqui como R, e os neighborhoods, tratado como N, para processar essa imagem. Então, cada ponto da imagem, a gente vai ter em cada pontinho da imagem, a gente vai ter esse conjunto de N's e R's, tá? O R sempre vai ficar na posição central e o N nas posições externas. Esse bloco sempre vai ter 3x3. E o contexto é exatamente esse. Então, cada trechinho vai ter isso. As imagens, elas têm valores aqui dentro, no intervalo de 0 a 295. E com esses valores, a gente consegue fazer essa comparação utilizando a machine learning, né? E utilizando também a nossa própria rede neural. Bem, sabemos que a técnica de reconhecimento facial já é utilizada em vários lugares, né, da nossa vida e que é necessário que não atenda só um grupo de pessoas específicos e sim toda a população. Segundo o artigo Facing Faces Investigation, the Ethnical Concerns of Facial Recognition Audition, a tecnologia que é de 2020, esse artigo, desculpa, essa tecnologia ela é vulnerável a ações preconceituosas que podem acabar discriminando alguns grupos, né? Então, porque, por que isso acontece, segundo o artigo? É porque a machine learning muitas vezes ela é treinada com foto de diversidade, ela não passa por esses grupos durante seu treinamento. E durante essa pesquisa desse artigo também, definiu que as APIs analisadas, né, que foram da empresa Microsoft, Amazon e Clarify, obtiveram um pior desempenho em pessoas de tons de pele mais escuros e em mulheres. Então a gente verifica aí nisso um preconceito com pessoas né, que se enquadram nesses dois grupos. Agora a gente vai falar um pouco sobre as amostras, tá? Segundo a autora Santos de 2018, né, Santos C de 2018, a amostra ela tem que representar a sua população para que os resultados dessa observação da amostra sejam parecidos com toda a análise da população. Então, a gente pegou a definição de quantidade de amostras, né, a regra de quantidade de amostra proposta por Herbert Akin e Raymond Colton, no qual eles consideram ideal para uma população de 1.000 envolvidos, né, que a gente considera os alunos da FATEC, uma amostra de 91 pessoas. Então, com isso, a gente vai considerar os 10% de margem de erro e vamos coletar 91 amostras para esse trabalho. Dessa, analisamos também as percentagens de alguns grupos étnicos do Brasil
E a gente chegou que para essa pesquisa a gente precisa, né, das mesmas proporções, a gente precisa de 40 voluntários que se declaram como brancos, 42 como pardos, 8 como pretos e uma pessoa que se autodeclara amarelo ou indígena. É, também com isso vamos ter que coletar voluntários, 72 voluntários que têm idades inferiores a 65 anos e 19 superior a 65. Então, essas pessoas, essas porcentagens a gente pegou todas do Instituto Nacional de Geografia e Estatística, tá? Os mais recentes que a gente encontrou nos assuntos. Então, essa quantidade de pessoas. Todas as pessoas todos os voluntários que queiram participar da pesquisa vão poder participar da pesquisa e no segundo momento a gente vai ter que ir definindo para alcançar essas porcentagens. Agora a gente vai falar sobre os trabalhos relacionados, né, os produtos relacionados. Então a gente tem a primeira, vai ser a API da CertID, né, que é a ferramenta CertID, que é desenvolvida pela uma startup nacional chamada Cert, que faz comparação de documento, etc. A segunda é a Amazon Recognition, que é da Amazon, tá? Que também faz comparação de rosto, identificação e tudo mais. A terceira é a Face API, que é desenvolvida pela Microsoft. A quarta é a FaceMatch, que é um produto de identificação de usuários desenvolvida pela Ideal, que também é uma startup nacional. E por último, a gente vai analisar a da Vision IO, AI, que é um produto de reconhecimento de fotos da própria Google. Agora, a nossa fundamentação teórica. Primeiro trabalho que a gente localizou foi do Morici, de 2018, que ele desenvolveu um projeto web que fazia o controle de acesso utilizando o reconhecimento facial. O segundo é do Silva JJ, de 2020, que analisou um conjunto de faces para aplicando isso à segurança pública, tá? Então tem um pouco a ver aí a parte de segurança. Então a gente utilizou esse trabalho. O terceiro é do Pires Lima e Silva A.I.O., que é de 2020, né? E ele analisou alguns modelos de reconhecimento facial, mas aplicando isso à fraude de identidade, né? Que é o que a gente menciona lá na nossa introdução. Em seguida temos a monografia do Noé, que também é de 2021, que ele analisou a precisão de técnicas de reconhecimento facial utilizando máscaras, né? Que foi na época de 2021, que é a época da pandemia. Em seguida temos o BIS de 2018, que ele testou alguns algoritmos open source. A maioria são os algoritmos que a gente vai usar na nossa pesquisa, então a gente usou esse trabalho bastante como base nessa parte técnica. E em seguida temos o Santos de 2021, que ele analisou a taxa de assertividade dos algoritmos de reconhecimento facial em pessoas transgêneros, que também tem a ver com essa questão social que a gente vai mencionar nesse trabalho. Aqui temos os quadros comparativos, né, com dos autores das monografias, né, o que cada um usou nos seus trabalhos de framework e o que cada um teve foco e o que continha em cada uma das referências. Em seguida, a gente tem as referências de produtos, né, que também explica se é web, se era uma API, o que abrange nessa API e tudo mais. Nesse trabalho, a gente vai usar a pesquisa experimental, que, segundo Lacatos e Marconi, de 2003, ela caminha apoiada em fatos reais e concretos, afirmando somente aquilo que é autorizado pela experimentação, ou seja, a gente precisa coletar evidências para poder analisar elas. E esse é o que mais se adequa na elaboração do nosso trabalho. Será analisado neste trabalho os algoritmos NGFaces, FisherFaces e LBPH, né, utilizando técnicas open source, né, que são alternativas open source, e também vamos utilizar a biblioteca OpenCV na versão 4.5.5. Durante o processo de coleta, né, dessas informações de imagens, a gente tem alguns ciclos, então eu vou mencionar eles agora. A primeira etapa é a explicação sobre a metodologia de pesquisa e o objetivo do trabalho, deixar o voluntário ciente sobre o que se trata aquele trabalho, seguida pelo preenchimento do termo de uso, que a gente pode encontrar lá no apêndice dessa apresentação, então a gente vai conseguir ver ele depois.
Na etapa 3, a gente vai coletar de fato essa imagem, né, respeitando algumas regras expostas no documento. Seguida pela coleta de informações do Forms. Esse Forms ele contém algumas informações bem básicas, tá? Então ele contém nome, idade, gênero e grupo étnico que ele se enquadra, de acordo com o IBGE. E depois, né, a quinta etapa é o armazenamento dessa imagem, dessa informação na nuvem, utilizando a nuvem da Google. Aqui a gente pode ver o diagrama de movimentação de dados, tá? Os dados do Forms, né, essas informações como idade, elas vão ser exportadas para o Excel e posteriormente algumas informações como o ID do voluntário, o nome do voluntário e a imagem, elas deverão ser carregadas para o SQL Server para que a gente consiga fazer as comparações, né? Então, os algoritmos eles só vão conseguir visualizar essa imagem se estiver dentro de um banco de dados, por isso que a gente tem um banco de dados, tá? E no segundo momento a gente vai coletar todas as informações e jogar em um Power BI para poder visualizar e fazer as análises. Agora eu vou mostrar o diagrama de arquitetura, tá? Então a gente vai iniciar com a coleta de dados, né, e o formulário, seguida pela análise das imagens e dos formulários coletados. A gente vai verificar se essa imagem está dentro do padrão ou não. Se ela não estiver dentro do padrão, a gente tem que remover essa imagem da lista e fazer uma nova coleta. Se ela estiver dentro dos padrões, ela é armazenada na TB Reconhecimento, que é a tabela que está lá no nosso banco de dados SQL Server, seguida pelo início do processamento das imagens. Então, a gente vai passar primeiro pelo algoritmo ngFaces, seguido pelo Fisher Faces e, por último, o LBPH. Depois desse processo, a gente vai coletar essas informações e passar para o Power BI, né? Para poder analisar os dashboards com mais facilidade e poder chegar a uma conclusão no final dessa pesquisa. Para testar os resultados, né, no final de toda as análises e tudo mais, vamos ter que analisar se tem dados outliers, né, que são dados fora da curva, como por exemplo, em um levantamento de idade, se um dado tem idade 990, a gente sabe que esse dado está errado, então tem alguma coisa que aconteceu com esse dado, ele está muito longe dos dados aceitáveis, então a gente vai ter que analisar a discrepância dessas informações e, se necessário, excluir elas da nossa análise. E aqui temos o cronograma para o próximo semestre. Então, aqui a gente consegue ver que em março de 2022 a gente fez a definição do tema e iniciou o levantamento de referências. E no mês de abril a gente deu continuidade no levantamento de referências e realizou a introdução. No mês de maio, realizamos o capítulo 1, 2 e a entrega do documento do PTG, seguido por a apresentação do PTG, que foi realizada em junho. E agora o processo de TG, a gente pretende que nos meses de junho, julho, agosto e setembro seja realizada a elaboração do capítulo 3, que é o capítulo de desenvolvimento. E no mês de outubro a gente consiga fazer as considerações finais, o resumo e os ajustes no arquivo, para que no mês de novembro a gente consiga entregar o TG, apresentar ele e realizar as possíveis correções. Aqui a gente consegue ver nosso primeiro apêndice, que é a autorização de uso da imagem, né, que está lá no processo, lá no nosso diagrama de passos, a gente tem esse termo de uso da imagem, que é um diagrama para evitar problemas legais referentes ao uso de imagem. Todas as imagens elas ficarão no banco por 60 dias, por 90 dias, desculpa. Então, após esse período, todas as imagens vão ser excluídas, né, tanto da nuvem quanto do banco. Então, a gente tem esses 90 dias para a elaboração desse trabalho e para passar por esses processos de análise. Aqui podemos ver o formulário de coleta de informações, né, que contém nome, idade, gênero e grupo étnico. É só passar o QR Code para visualizar esse formulário. Aqui a gente tem as referências utilizadas nesse trabalho, tanto das ferramentas quanto dos autores citados ou que utilizamos em algum trecho desse trabalho. E é isso, muito obrigada por assistir essa apresentação.
qualquer coisa, estou à disposição pelo e-mail alice.alves@fatec.sp.com.br para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada!